Beleza. Então, gente, olha só. Começando, bom dia, né? Conteúdo de frutas, legumes e verduras, que a gente chama de FLV, mas também aparece muito, né, frutas e hortaliças. E as hortaliças, a gente acaba separando elas em tipo A, B e C, e aí vocês entendem por que que a gente às vezes pega o grupo de hortaliças e chama de legumes e verduras. É muito por conta dessa classificação que tem. Então, algumas coisas eu vou falar, como eu botei aqui, né, o vale a pena, né, ver de novo, porque vocês já viram isso lá no N3, porque são temáticas que eu sei até que vocês tiveram prática sobre isso, que é até conversar sobre a estrutura celular desses insumos, desse tipo de matriz alimentar. E aí, claro que hoje, especificamente na aula de hoje, vocês não vão entender talvez a relevância absurda da gente se deparar com essas questões, né? Por que que falar da estrutura celular é tão importante? Mas, gente, quando a gente... Foi até na aula passada, né? Que isso se perdeu lá porque a gente perdeu a gravação. Mas quando eu falo que tem uma maturação, que a gente tem uma transformação nos componentes presentes nesse insumo, nesse alimento, eu estou falando de uma bioquímica, de uma alteração bioquímica. E essa alteração bioquímica vai acontecer dentro das estruturas celulares. Então, se a gente entende, claro que vocês não têm que saber, como por exemplo, dessa imagem da esquerda. Ai, que tem os filamentos, os microtúbulos, o vacúolo. Nós não somos alunos de botânica. Então, nosso objetivo aqui é outro. Se porventura alguém quiser ir para a área da pesquisa e estudar o efeito da pectina sobre a geleificação, aí beleza, vocês vão ter que saber dessa estrutura dos maiores detalhezinhos que tiver ali. Mas é uma outra funcionalidade, tá bom? Então, a princípio, vocês têm que saber de uma forma mais geral. E aí eu coloco aqui a célula vegetal, porque quando a gente pensa na célula vegetal, ela tanto vai estar ali servindo para frutas quanto para hortaliças. Claro que alguns componentes, eu vou falar assim, gente, isso aqui a gente vai ter uma relevância muito maior em frutos, né? Como no caso da pectina. Então a célula vegetal ela é semelhante à célula animal, mas ela tem algumas organelas diferentes, né? Como a gente tem ali a parede celular, vou marcar aqui para vocês, cadê a parede celular? No caso, né, da célula animal, a gente tem a membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica. É importante vocês lembrarem disso também. Então aqui a gente tem a parede celular. Ah, gente, outra coisa, né? Quando eu falo que é importante saber da bicamada fosfolipídica, não é muito vinculado à minha área, né? Mas para a nutrição clínica, né? Então a gente tem essa parede celular que dá essa rigidez a essa célula. A gente tem os vacúolos, que é onde ocorre o armazenamento dos nutrientes. A gente tem os cloroplastos, onde a gente tem o armazenamento, né, da clorofila, que é um pigmento que vai dar ali, né, uma característica sensorial a muitos alimentos de origem vegetal. E eles também têm a participação na fotossíntese. Qual é a grande questão, gente, aqui? Quando eu falo da pectina, que eu até citei com vocês, a pectina ela está na parede celular, por isso que está aqui amplificado, né? E a pectina, ela é muito importante. Deixa eu passar aqui que eu tinha separado para quem não tivesse, o negócio não quer funcionar. Ah, tá, foi. Então, a pectina, ela é um hidrocoloide, né? Então ele é um polissacarídeo natural. Ele está ali encontrado naturalmente na parede celular de células vegetais. E ele faz a adesão, ou seja, a conexão entre as células, entre essa parede celular, uma com a outra e das outras células vizinhas, né? Então, muitos, às vezes, textos mais coloquiais da área chamam a pectina de substância cimentante. É assim, ó.
Porque é a pectina que vai dar essa estrutura, né? Essa firmeza e também uma resistência mecânica desse fruto. Ah, Carol, não entendi resistência mecânica. Por exemplo, a acerola. Não sei se vocês já viram a acerola de perto. A acerola, gente, é uma fruta que você tira do pé e ela é muito frágil. Então você já começa a ver ruptura da casca. O transporte da acerola é muito complicado. Então você vê, gente, a acerola, um pé, rende uma quantidade muito grande de frutos. Desculpa. Só que a gente vê vendendo acerola na estrada, porque tem épocas, né? Se a gente pega a estrada, tem a época da banana, tem a época do caqui, a época da jaca, né? A gente vê a comercialização de vários frutos. Vocês já viram de acerola? Não tem, gente, é muito difícil, porque como é um fruto muito frágil, ele tá muito passível já de ficar mole, de ser amassado. Ninguém vai querer comprar. Diferente da, como eu botei aqui, jaca, laranja, porque é mais firme, mantém uma integridade. Ou seja, quando eu falo resistência mecânica, eu digo que quanto maior a quantidade de pectina, mais firme é essa casca. E vai ter resistência mecânica, porque se alguém apertar, não vai lesionar. Você pode pegar uma laranja e apertar. Você pode pegar um limão, quando a gente quer, né? Amaciar o limão, tem, claro, métodos elegantes, mas também pode pegar o limão e fazer tipo bolinha de tênis, né? Tu joga na parede, ele volta, joga na parede, ele volta. Para você ir amaciando para cortar e conseguir o quê? Espremer aquele suco. Então a pectina, ela tem essa característica. Então, ela faz adesão entre as células, firmeza e resistência mecânica. E ela vai ser determinante na firmeza também dos vegetais. Eu estou falando de frutos, mas ela está presente de uma forma geral, tanto em frutas quanto hortaliças. Só que vai mudar, né, gente, a concentração de um fruto para outro, de uma hortaliça para outra. Você vai ter concentrações diferentes. A pectina pode estar ali presente, mas numa concentração muito menor, que é no caso da acerola. Por isso que ele é muito frágil, tá? E você vai ter uma modificação dessa pectina ao longo do processo de maturação. Então, a pectina ela é muito importante no processamento, na tecnologia e no grau de maturação do vegetal. Pectina é utilizada em larga quantidade na indústria, tanto farmacêutica quanto de alimentos. Então, se você não tem uso no fruto, você pode isolar a pectina para utilização, tá? Porque ela é geleificante, estabilizante, espessante. Então, ela tem uma larga utilidade. E fica onde? Ali na parede celular, tá? Então, eu lembro que vocês viram isso, né? Então, de uma forma geral, só salientando também que na parede celular a gente tem celulose, que elas podem estar, né? Essa celulose, que é também um polissacarídeo, que é um carboidrato, pode estar na forma, né, de hemicelulose, pectocelulose, lignocelulose, a celulose propriamente dita, que vão estar nessa parede celular. Ah, Carol, quem é a hemicelulose? Gente, a hemicelulose é a celulose que está em vegetais mais novos. Se eu falo de uma celulose, né, propriamente dita, já é o tecido, né, da celulose que faz proteção desses vegetais, de estar ali no momento de maturação já, de colheita. Então você também vai ter essa conversão da celulose ao longo do seu crescimento e desenvolvimento. Mas é importante lembrar que se é celulose, é um polissacarídeo indigerível, é fibra. A gente não tem enzima para isso, né? Para fazer esse tipo de digestão. Vamos lá, isso aqui tudo vocês viram já. Em relação, então, à estrutura, foi o que eu coloquei. A gente vai ter uma modificação conforme a maturação. Então, olha ali, a gente tem celulose e hemicelulose no fruto, né, jovem, macio. Aumenta, né, tem um predomínio, não quer dizer que vai desaparecer. E aí você vai ter lá num fruto já velho, que está endurecido, uma maior concentração de lignina, ou lignocelulose, né? Em relação à pectina, gente, a pectina, ela também vai sofrer modificação ao longo do seu processo de maturação. Então, quando a gente fala da protopectina, pectina e ácido péctico,
Eu estou falando de substâncias pépticas. Isso aqui a gente vai rever em geleia, tá? Substâncias pépticas. E essas substâncias pépticas, elas são encontradas no fruto, lá o que é onde? Na sua parede celular. A grande questão, gente, é que em frutos verdes, a gente vai ter uma predominância da protopectina. A protopectina é insolúvel. Então, para você conseguir fazer um abrandamento, né, uma cocção dessa protopectina, precisa de um ambiente ácido. Tá? Então, frutos verdes, para a gente conseguir fazer um processo, né, de uso, não é tão fácil, porque essa pectina, ela tá o quê? Ela ainda está nessa forma insolúvel, então eu não consigo usar um fruto verde. Gente, quando eu digo fruto verde, não é tipo maçã verde. A maçã verde, ela madura, pronta para consumo, ela tá verde, porque é daquele cultivar, aquela característica, aquela coloração. Quando eu falo verde, eu estou falando imaturo. Então, se eu for usar um fruto verde que tem a protopectina para fazer uma geleia, por exemplo, terei um problema. Por quê? Porque aquela pectina que está naquele fruto verde está na forma de protopectina, que é insolúvel. Então, para conseguir liberar, vou chamar de liberar, tá? Aquela pectina para uso, né, para formação de um gel, eu preciso deixar o ambiente ácido para tentar disponibilizar. Mas vai ser a melhor geleia do mundo? Não, porque eu não tenho uma solubilidade interessante, eu não vou conseguir ter uma quantidade alta para o uso daquele fruto, tá? Ao longo do processo de maturação, a gente tem uma transformação dessa protopectina para pectina e ácido péctico. Então, isso, gente, tem a ver com o radical metil. Então, eu vou, como eu falei, né, falar disso mais profundamente quando a gente for falar de geleia, né, que é um produto proveniente das frutas. Mas nesse processo de maturação, eu tenho ali uma reação química que a gente chama de metoxilação. E aí, por conta disso, que a protopectina, que vai ser metoxilada, se torna a pectina no fruto maduro, que é o quê? Solúvel. Então, deixa de ser insolúvel e passa a ser solúvel. E isso ocorre o quê? Ao longo desse processo de maturação. Tá? Então, a gente vai ter uma diferença de solubilidade em água por conta disso. E aí, no caso, a pectina já sim está disponível, né, se for exposta a um processo de cocção, a realizar a gelificação daquele meio. Porque a pectina, ela é higroscópica, mas ela tem a capacidade de se conectar ela com ela mesma, formando uma rede, né? Então, essa metoxilação também é associada com uma hidrólise enzimática durante esse processo, realizada por enzimas que já estão presentes naquele fruto, como as pectinesterases e as poligalacturonases. Por que esse nome tão louco? Gente, pectinesterases é porque é pectina. A pectine esterases é porque vão na posição éster, né, que tem, porque o ácido galacturônico, que é a pectina, então eu vou mostrar para vocês depois a imagem dele. Então é uma molécula, é um polímero, né, de ácido galacturônico que forma essas substâncias pépticas. E aí por isso que o nome da outra enzima é poligalacturonase, porque se é um ácido galacturônico, então é uma enzima que quebra essas moléculas grandes, né, poli de ácidos galacturônicos, bom? E aí vai abrandando, né? Vai diminuindo também a rigidez dessa célula, porque conforme o fruto ele vai amadurecendo, a gente vê que essa resistência mecânica reduz, não só por essa modificação, essa metoxilação da pectina, mas também pela ação
da hidrólise, né, enzimática durante a maturação. Isso acontece naturalmente, bom? E aí, pessoal, por conta disso, que a gente vai ter a possibilidade do emprego da pectina na indústria. Então, entendam, né? Ela é empregada como um aditivo. Então, ela é geleificante, estabilizante, espessante e também é utilizado muitas das vezes como substituinte de gordura e açúcar. Por quê? Porque ele vai estar participando na textura. A Gabi até botou aqui, gente, esmaga toda, né? Ó, é outra fruta, não é só acerola, não. Deixa eu até botar vocês pra cá, que eu gosto de ficar com o chat aberto. Peraí, botar pra aqui pro ladinho. Então, tem vários frutos que eles têm o quê? São muito frágeis. Então, entendam, a gente também tem concentração de pectina diferente de um alimento para o outro. Isso é natural, tá? Então, por exemplo, a concentração de pectina na maçã é muito maior que a concentração de pectina no morango. Morango também é um fruto frágil, beleza? E aí, o que acontece? Que eu quero que vocês lembrem. Pectina, a gente pode isolar a pectina. O que é isso? Pegou da natureza e fez virar um pó concentrado de pectina. Pectina a gente usa muito em hospital, na nutrição clínica, até por essa capacidade, né, de geleificação. Então é uma alternativa ali pra gente. E acaba que se eu quero fazer a geleia de algum fruto que tem baixa concentração de pectina, eu preciso adicionar pectina em pó para facilitar esse processo. Então, se quiser fazer qualquer geleia com frutos vermelhos, as berries da vida, entenda, vai ser muito mais demorado do que se você for fazer uma geleia com maracujá, por exemplo, com laranja. Porque o maracujá, a casca, gente, do maracujá é o quê? Dura pra caramba, certo? Então ali tem uma concentração alta de pectina. Aí vocês podem falar assim, ué, Carol, mas a gente não usa. A gente só usa a polpa do maracujá. E aí, então, você vai ficar ali na panela, né? Fazendo o processo de misturar para não agarrar no fundo, não queimar aquela geleia, a vida. Por quê? Porque você desprezou a polpa, né? Aquela parte branca do maracujá. Então, quando você pega e corta o maracujá, parece uma tetinha de vaca, né? Um negocinho assim, né? Assim, aqui dentro, né? Isso é um maracujá, tá, gente? Sejam pessoas legais. Aqui tá a polpa, certo? Então, qual o ideal? Essas tetinhas aqui, parece teta, você arranca e aí você usa a parte branca. Aquela casca amarela despreza. Aí aquela parte branca que tem aqui, que o pessoal chama de entrecasca, o nome é albedo. O que você faz? Você pega esse albedo, corta bem fininho. Se você não se importar dele, tá com uma textura maior, tá bom? Aí você pode cortar bem fino e você adiciona junto com o suco da tua fruta, junto com a polpa do maracujá na panela. Por quê? Porque o albedo tem alta concentração de pectina. Então você vai conseguir fazer um processo de gelificação muito mais rápido dessa tua geleia. Uma outra alternativa, suco de laranja. Mesma coisa. Onde é que está a pectina? Na casca. Aí eu falo, galera, então usa a casca. Vocês vão falar, não, Carol, mas a casca vai dar um amargor. Ok. Só que os compostos que dão esse sabor amargo na casca, eles são termossensíveis. Então, o que a gente tem que fazer como estratégia de técnica dietética, né, para a gente conseguir ter um emprego dessa casca? Você pega a casca da laranja, corta ela fininho, né, para ficar elegante, né? Pode cortar em tirinhas. Então, é porque algumas pessoas, né, não gostam, né? Você pega essa casca dessa laranja, gente, a ferventa. Botou na água. Nossa, vai ficar bom pra caramba, hein, Pedro? Doce de casca de laranja. Eu já comi doce de casca de maracujá, também é muito bom. Vó, né, gente? Vó é um ser sábio. Minha avó também fazia umas paradas bem gostosas. Então, o lance é a gente tirar esses compostos que dão amargor. Talvez a sua avó fizesse isso nesse processo. Então, a gente ferventa a casca, botou na água, ferveu,
desligou o fogo, não precisa ficar ali séculos não, gente. Joga essa água fora, pega essa casca e aí adiciona onde for estar o suco de laranja e o açúcar que você vai estar ali colocando para fazer a tua geleia. E aí o processo de geleificação vai ser muito mais rápido. O que eu só recomendo, gente? Tira a semente. Semente, o que acontece? Semente tem alta concentração de proteína, geralmente. Proteína, quando é exposta a alta temperatura, espuma. Então acaba sendo um problema, porque aí você demora a fazer o processo de geleificação, porque aquela espuma que se forma cria um tampão para o processo de evaporação, né? Para a umidade sair. Ah, que maneiro, Pedro. Feira de reaproveitamento. Eu acho legal quando as escolas fazem essa iniciativa, porque aí a criança se aproxima, né, do alimento de outras possibilidades. Porque não adianta. O nosso modelo de sistema econômico, gente, ele não facilita um processo de sustentabilidade. Então, quando você fala... é muito bonito, né, falar isso, né? Sustentabilidade. Só que para a sustentabilidade realmente acontecer, a gente precisa de uma mudança e de um engajamento de todos os setores. Quando eu digo todos os setores, é inclusive o cidadão. O cidadão tem que entender que ele faz parte do processo. Porque às vezes é assim, em cidade verde, tem coleta de lixo o tempo todo, tem recolhimento de lixo com tal periodicidade nas praças. Aí a pessoa acha que ela pode pegar a embalagem de biscoito, amassar e jogar no chão. Não, não pode. Aí eu já ouvi as pessoas falando, é porque eu tô dando emprego para alguém, pro lixeiro, pai, joga no chão. Não, essa pessoa é mal educada. Porque independente de ter embalagem ou não, o gari ele vai ter que estar ali para fazer a retirada de outras coisas. Então, é um engajamento total. E o reaproveitamento de alimentos é uma iniciativa também de sustentabilidade, porque a gente reduz resíduo. Porque tudo que a gente não consome, tipo todas as cascas, vão para algum aterro sanitário. E aí, às vezes, é aterro que alguma família está vivendo perto, então a gente acaba não, tipo, congregando, né, tudo isso. Então, galera, para lembrar, pectina tem relação direta. E aí acaba o seguinte, que o ácido pêctico, ele está presente no fruto muito maduro. Ele tem até uma solubilidade, mas o problema é que ele não vai gelificar. Por quê? Porque eu tive ali uma alteração naquela metoxilação. Ele deixou de ser metoxilado, e aí por conta disso, apesar dele ter tido ação de uma hidrólise enzimática intensa, né, pelas pectinesterases e pelas poligalacturonases, ele não tem mais uma disponibilidade para geleificação, que é nesse fruto que está às vezes extremamente maduro. Mas ele também pode estar presente em alguns alimentos, tá? E aí eu vou conversar com vocês, né, mais para frente, de quais são os componentes ideais para a gente fazer um processo de geleificação. Por que é importante a gente baixar o pH utilizando algum ácido? Então, algumas receitas de geleia falam assim, adiciona limão. Por que, né, que tem que ter um pH ácido? Por que geralmente se pede o uso de açúcar? Será que a gente precisa mesmo? Isso eu até cheguei a comentar em alguma aula, se eu não me engano, com vocês. Mas por quê? Será que eu não posso fazer a geleia puramente só com o suco, né, dessa fruta? Então a gente tem ali uma variabilidade, né? Mas essa é uma estrutura clássica aí que tem presente nos alimentos. Claro que em hortaliças a gente tem uma maior concentração de celulose e hemicelulose do que a pectina, tá? É uma característica natural desses alimentos. Aí aqui, tá vendo, nessa figurinha de cima, não sei se dá pra ver que a gente achou essa figura, eu e Elisa, a gente quis botar. Só para mostrar algumas modificações. Então tá aqui, ó. A maçã, antes, né, de estar no estágio de maturação correto, ela tá ácida. Quando ela fica madura, ela vai ter uma baixa acidez. Ela tinha amido na sua concentração, esse alimento. Ele maduro passa a ter açúcares. Clorofila, antes era o pigmento que estava o quê? Mais presente. E aí, ao longo, né, desse processo, a gente vai ver o alimento mudando de coloração. Então, tem ali antocianinas, mas também pode ser, por exemplo, carotenos, tá? A gente botou ali
antocianinas, mas não necessariamente são apenas eles. Pectinas insolúveis no alimento imaturo, e aí depois do processo de maturação, pectinas solúveis. Então, moléculas grandes no alimento verde e depois moléculas mais pequenas, né, que foram hidrolisadas. Por isso que a gente consegue ter um aroma, né, diferenciado nesses alimentos. Então vamos falar de hortaliças rapidinho, só relembrando alguns conceitos vinculados às hortaliças. Então, são os vegetais. Eu acho bem feio isso, né? Mas é o conceito que se tem em muitos livros de técnica dietética, né? Vegetais produzidos na horta. Hortaliça. Acho horrível isso. Porque, né, parece que eu só produzo na horta, né? Não sei se eu só, né? Não tem só horta. Posso produzir em vários lugares, mas ok. Com partes comestíveis. Então, a classificação, a gente pode classificar do ponto de vista botânico pelo teor de glicídios e pela pigmentação. Então, na classificação botânica, a gente pode ter folha, tubérculo, né, raiz, bulbo, flor, talo e fruto. Só que, gente, olha só, vamos lá. Geralmente, não sei se vocês viram isso, se não viram, eu vou falar aqui, tá bom? O pessoal acha que tubérculo e raiz tuberosa é a mesma coisa. Tipo, que beterraba e batata é a mesma coisa. Então, claro que isso você vê até uma diferença em relação à composição, né, nutricional. Não é a mesma coisa, Senhor Jesus, não é. Então, aqui não dá espaço para eu desenhar, então eu vou desenhar. Então, deixa eu abrir lá o quadro branco para relembrar isso com vocês. O pessoal utiliza, né, as terminologias muito erradas. Então, tudo bem a gente chegar e falar para uma pessoa leiga, sabe? Mas não é igual. Deixa eu abrir aqui o quadrinho branco para vocês. Vamos lá. Então, galera, olha só. Vou tentar desenhar. Eu tenho uma destreza maior no quadro, né, para fazer desenho. Tentarei fazê-lo aqui, né? Então, a gente tem raiz tuberosa, que é diferente de tubérculo, que é diferente de bulbo. Então vamos lá. Quem é a raiz tuberosa? É para ser uma beterraba, tá? Sejam pessoas legais. Beleza. Agora aqui as folhazinhas aqui em cima, aqueles guere-guere. Ramon, a gente tá brincando, você que chegou agora, Ramon, a gente tá brincando de imagem e ação. Eu desenho, vocês adivinham. Então, olha só, pessoal. Essa parte daqui é o caule. Todo esse restante aqui, na raiz tuberosa, é a raiz. Tá dando. Que a minha conexão tá ruim, né? Vamos ver. Então, gente, a raiz tuberosa, os nutrientes, eles se acumulam dentro da raiz. Então, os nutrientes estão acumulados aqui.
né? E o caule fica onde? O caule fica acima da superfície. Isso é a raiz tuberosa. Então, né, a raiz é onde você tem um acúmulo dos nutrientes. Deixa eu ver se a minha conexão ainda tá aqui, gente, peraí. Tá. Tá? Agora, o que é o tubérculo? Vamos lá. Chão. Tá? A gente tem o tipo um caule, né? E aí, desse caule, dessa raiz, né, que tá ali, que é um prolongamento desse caule, que a gente vai ter fixação do que a gente chama de gemas. Então a batata tá aqui, ó, ela é uma gema. Ela não é a raiz. É um tubérculo, né? E ali em cima as folhinhas. Deixa eu lá fazer o negócio para terminar o desenho direito, peraí. Beleza. Aqui. Ai. Então, isso daqui é o tubérculo. Então a gente tem o caule, gente, ele se prolonga, tá vendo? Ele vem desde a parte da superfície, ele entra no solo e isso daqui que vai fixar o vegetal no chão, que é a raiz. Você não está consumindo a raiz quando você está consumindo batata, você está consumindo as gemas. Então é um caule com gemas. Que são as gemas. E aí, no caso, o armazenamento dos nutrientes é na gema. A raiz só está fixando esse vegetal, essa planta no solo, nas gemas que tem o acúmulo, né? Tem o armazenamento de amido ou inulina. Eu botei inulina, gente. Inulina é um oligosacarídeo, é muito presente em alta concentração na batata Yacon. A batata Yacon é uma batata que ela tem um dulçor, né? Ela é docinha, ela lembra a textura de uma pera. Então, tanto você tem vendendo no mercado batata Yacon como a farinha da Yacon, e é cara, tá? Porque a inulina tem um efeito prebiótico, né? É um oligosacarídeo, um carboidrato parcialmente digerível. Então, parte dele vai ser fermentado no microbioma colônico com produção de ácidos graxos de cadeia curta, né? A gente tem outros alimentos com inulina também, é porque a batata Yacon, deixa eu escrever aqui o nome dela, que é com Y, né? A batata é cafona, assim como eu. Yacon é com Y, bom? E aí eu já falei, então raiz tuberosa, exemplo, né? A gente tem ali a beterraba, batata, né? Exemplo de tubérculo. Não é à toa que quando a gente pensa em hortaliças do tipo B, cenoura, beterraba. Se eu penso em hortaliças do tipo C, é batata, inhame, aipim, porque são tubérculos. Gente, a concentração de amido é completamente diferente. Então não é à toa que a classificação, né, das hortaliças segundo o teor de glicídios vai estar colocando a raiz tuberosa e os tubérculos em classes distintas, né? Então, raiz não é a mesma coisa que tubérculo, tá? E aí, só para finalizar e mostrar para vocês quem é o bulbo, vou apagar aqui minha beterraba.
Então, vamos lá. Solo de novo, né? E aí o bulbo, exemplo clássico, né, gente, de um bulbo é alho, cebola, porque na verdade eles são sobreposição de estruturas foliares. Então quando a gente olha para uma cebola, são várias camadas sobrepostas. Então, vou fazer isso aqui mesmo. Vou ficar uma bosta, peraí, gente. E aí na cebola, ficou meio torto, mas beleza. Tem um disquinho, né, rígido, que fixa, né, todas essas estruturas foliares. E aí depois a gente tem a raiz, né? Vai estar assim. E aqui, como é uma estrutura, né, foliar, a gente tem essa característica, né? Sim. Beleza. E aqui pra cima, as folhas, né? As folhas da cebola. Beleza. Então, esse disquinho aqui, gente, isso daqui, ó, achatado e fino, isso é o caule. Tá? Nessa estrutura, nesse bulbo. Raiz e essas estruturas foliares sobrepostas. Então, esse é o bulbo. Porque eu já ouvi gente falando assim, a cebola é uma raiz. Não, a cebola não é uma raiz. Tá? Com essas estruturas foliares. Então, o que geralmente, né, quando você for pensar de estar diferenciando esses tipos de hortaliças, é o local de reserva. Então, no caso, né, do bulbo, a reserva está na estrutura foliar. Tá? É só para vocês entenderem quem é quem e não ficar achando que é tudo igual. Tá? Não é tudo igual. Beleza? Não sei se vocês já tinham visto isso ou não, mas enfim. Tá? Às vezes esquece, né? A cabeça da gente é igual um escorredor de macarrão, a gente só lembra o que a gente usa. Então o bulbo é aquilo, né? É como eu botei ali, cebola e alho. A gente tem esse disco, né? Que fica ali, que é o nosso caule, onde dali partem, né, as raízes, e acima a gente tem o órgão mesmo de armazenamento, que são as estruturas foliares. Então, como fica, né, o bulbo numa parte aérea, né, fica exposto ao ambiente, não fica guardado, né, embaixo do solo, ele pode ter uma modificação muito mais significativa da sua composição nutricional em relação a nutrientes mesmo, propriamente dito. Por isso que eu falei composição nutricional, não falei físico-química, porque ele está exposto. Então, ele está ali estando completamente disponível para qualquer alteração de época, né, em relação ao ambiente. Então, isso vai mudar muito a composição nutricional. Então, por conta, né, desses tantos, né, dessa gama tão vasta de hortaliças, a gente tem, não só de hortaliças como de frutas, né, acaba havendo uma classificação por teor de glicídios. Então, do ponto de vista das hortaliças, a gente tem essa variabilidade, né, de grupo A, B e C, que é por conta do teor desses carboidratos que estão ali. Então, grupo A, folhosos, tomate, berinjela, maxixe, jiló, palmito, pepino, que tem 5% de glicídios. Grupo B tem em torno de 10%, então cenoura, beterraba, abóbora, chuchu, quiabo e vagem. E o grupo C, aipim, batata inglesa, batata doce, milho, inhame e araruta. A araruta, gente, é muito comum do Nordeste. E é mais tradicional você consumir a farinha de araruta, que eles fazem um biscoito muito gostoso, que o nome é biscoito de araruta, que parece um biscoito de
tipo um sequilhozinho, né? Ele se desmancha na boca, é muito bom. E não é à toa que quando a gente pensa numa lista de substituição de alimentos, na nutrição clínica, os vegetais do grupo C, a gente substitui eles entram na lista de substituição para serem uma troca do arroz ou do macarrão, ou seja, de cereais, né? Então ali a gente faz uma troca direta. Então você vai ter o arroz, que é um cereal, e você vai ter a troca de substituição do arroz por alguma hortaliça do tipo C, por conta do seu alto teor de glicídio. Aqui eu também poderia ter incluído o cará, tá? O cará também está no grupo C. Em relação a pigmentos, então, pessoal, eu lembro que vocês, eu sei disso porque a Luciana tirou foto e publicou. Então, vocês fizeram uma aula prática exatamente sobre isso, e aí eu pedi lá para a Lu, para a Priscila, essa tabela, porque ela usou exatamente essa tabela adaptada do Ornelas, que tem essas coresinhas ali bonitinhas, para vocês lembrarem qual a cor vinculada ao pigmento. Então, a gente tem uma variabilidade nessa coloração, claro que também influenciada pelo estágio de maturação. No caso, em técnica dietética, que vocês viram no N3, é importante saber como a cocção, como o emprego de temperatura pode, afetar a concentração desse pigmento, e com isso a gente tem uma resposta, às vezes sensorial, não tão interessante. E qual é a nossa alternativa que a gente pode ter para favorecer a intensidade desse pigmento, que é trabalhar muito com pH, ou ácido ou básico, que a gente chama de álcali. Então, qual é a grande questão aqui em relação à clorofila? Gente, clorofila está muito presente aonde? Em hortaliças verdes. Então, durante o processamento dos alimentos que são ricos em clorofila, a gente tem ali uma alteração desse verde intenso, né? Ele se torna um verde mais oliva, porque a gente tem o magnésio que está ali presente, porque eu não sei se vocês viram isso, mas sabe aquele grupo M, onde a gente tem na hemoglobina, 4 proteínas conectadas a um ferro? O magnésio, ele tá assim com a clorofila, né? Então ele tá ali conectado. Quando ocorre uma cocção, o magnésio que está ali, ele acaba se modificando junto com essa clorofila. Então você tem a formação de feofitina. E aí, por conta disso, a clorofila, por essa perda de magnésio, por essa transformação, essa modificação, se transformando em feofitina, ela fica verde-oliva e tende a ficar o quê? Marrom. Você tem essas duas opções nesse processo de cocção. Que o magnésio faz ali parte da estrutura dessa clorofila. Então, por conta disso, qual é a alternativa para manter um verde intenso? Fazer uma alteração no pH. Você faz um pH mais básico. Uma das alternativas que se tem, não sei se vocês viram isso, mas é o uso de bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Você coloca o bicarbonato de sódio na água, com isso você torna aquele pH mais básico e você faz a cocção de algum produto ali naquela água mais básica. Qual é o grande problema, gente? Será todo mundo passar, o trator, o caminhão, peraí. E hoje eu deixei a janela fechada. Vamos lá. Então, a grande questão aqui é o seguinte: o bicarbonato, durante a cocção, ele não é muito indicado. Ai, mas só que na UAN eu sei que fazem e tal. Gente, a UAN está preocupada muito o quê? Em venda da refeição. Como é que o consumidor compra a refeição? Sensorial. Estou falando aqui que o bicarbonato não é interessante porque ele aumenta a perda de vitaminas hidrossolúveis.
Então você reduz o teor de vitaminas hidrossolúveis quando você usa o bicarbonato durante a cocção de hortaliças. Então, se eu quero preservar as características nutricionais, não é interessante o uso do bicarbonato. Então, aí são outras, estratégias que tem que se pensar dentro desse ambiente. Um deles é a modificação da panela. Então, se utilizar, tachos de cobre, panelas de cobre para fazer isso, você acaba viabilizando a manutenção da cor, porque o cobre que vai estar ali presente, naquele utensílio, claro que tem uma quantidade limite, gente, por dia de consumo de cobre. Você não pode ultrapassar aí 200 ppm, parte por milhão. Mas o cobre que vai estar fazendo parte, daquele utensílio, ele acaba formando um complexo forte com o magnésio. E aí, com isso, não tem, portanto, essa formação de feoftina. Então, isso é uma estrutura. Outra possibilidade é fazer uma cocção a vapor. Então, você também permite, a manutenção dessa cor verde. Por quê? Porque você não vai estar utilizando a água como um solvente, ocorrendo, portanto, a perda de magnésio. Mas, claro, gente, eu estou falando isso daqui de população que saudável. Então, dependendo do público, a gente quer perda de magnésio. Por exemplo, paciente renal. Magnésio, fósforo, sódio, a gente precisa aumentar a perda disso ao longo das etapas do processo produtivo. Por quê? Porque o paciente renal ele tem um problema de eliminação desses minerais. Então, ele não consegue depurar bem. E vamos supor, potássio. Ai, potássio é ótimo, que evita cãibra. Não, beleza. Só que potássio em alta concentração no sangue, se você pensa aí numa hipercalemia, que também pode ser chamado de hiperpotassemia, pode gerar uma arritmia cardíaca e pode ter ali um quadro, de... não vou chamar de falência, mas de um pico, de pressão arterial. E aí o paciente pode até ter um AVC, uma falência ali cardíaca por conta de uma toxicidade do potássio. Claro que vai de acordo com a concentração, Por isso que eu fui mais receosa na minha fala. Mas a gente tem que controlar. Então, paciente renal, a gente faz tudo que a gente fala para não fazer, a gente faz com o renal. Deixa de remolho, joga a água fora, cocciona esses alimentos como brócolis, batata, que tem abobrinha, que tem alta concentração de potássio, que tem alta concentração de fósforo, a gente cozinha em torno de 5, 7 minutos, joga a água fora. Por quê? Porque eu quero aumentar a perda. Porque esse paciente não tem condições de conseguir depurar essa carga de micronutrientes. Porque durante esse processo de cocção, a gente perde em torno de 60%. Então, deixa de remolho para ter, em torno de 30 minutos, depois cocciona 5, 7 minutos, joga a água fora, para reduzir mais ainda. Agora, se não for um paciente que é renal, se a gente precisar fazer um processo de cocção em água, então a gente pode usar essa água em outras etapas do processo produtivo, para fazer um molho, para botar em algum caldo, alguma sopa, para você enriquecer qualquer outro produto, para você não ter uma perda completa desses nutrientes, tá? Mas aqui a gente está falando muito para a população que é saudável, ok? Além disso, clorofila, gente. Durante o processo produtivo, o alimento geralmente imaturo é verde, maduro é qualquer outra cor. É laranja, é vermelho, qualquer outra coisa. Por quê? Gente, a clorofila é um pigmento muito intenso. Então, quando você tem, por exemplo, deixa eu pegar um outro fruto, abóbora. A abóbora tem alta concentração de caroteno. Não quer dizer que ela não tinha caroteno quando ela estava verde. Ela já tinha caroteno na sua composição.
é porque a clorofila ainda estava ali, presente. E a clorofila, ela se sobrepõe. É como se ela tivesse tipo um impacto de cor muito mais forte. Então, ao longo do processo de maturação, ocorre, né, a degradação, o desaparecimento da clorofila, e por conta disso a gente começa a enxergar a outra cor, que é oriundo do outro pigmento que está ali. Então, é por isso que a gente não vê antes. Sabe uma coisa que é muito em função também do manejo, que tem a ver com a clorofila? Não sei se vocês já viram matcha. Matcha vem da Camellia sinensis, teve uma época que estava bombando, né, o matcha, porque é antioxidante, ele é como se fosse um chá verde muito mais potente, tá? Não é o chá verde, só estou tentando ver se vocês lembram, se vocês conhecem. Como é que tipo, se você pega um chá verde, ele tem uma cor verde meio pálida, né, assim, meio triste, coitado. Se você pega o matcha, gente, o matcha é um verde bonito, brilhante, né, intenso, porque durante o processo de cultivo, a Camellia sinensis, porque para ser chá só pode ser da Camellia sinensis, qualquer outra coisa é uma infusão. Então a Camellia sinensis ficou num cultivo de sombreamento artificial. O tempo, tipo um período, né, ficou ali sob sombreamento artificial. E aí por conta disso, a planta, gente, se adaptou. Para ela conseguir fazer fotossíntese, o que ela fez? Ela aumentou a concentração de clorofila para ela conseguir captar raios UV suficiente para fazer sua fotossíntese. E aí, por isso que o matcha é esse pó, né, feito da Camellia sinensis, por isso que ele tem esse verde tão intenso, porque ele tem uma maior concentração de clorofila. Então ele tem um potencial antioxidante muito interessante. Então você também pode ter essas alterações de pigmento por intervenções no manejo e também por conta, né, do crescimento e desenvolvimento desse próprio fruto. Tá? Como no caso da clorofila. A clorofila está ali, ao longo do processo ela vai se degradar de maturação, e por conta disso você acaba enxergando os outros pigmentos presentes. A gente também tem carotenos, xantofilas, licopenos, e aí entendam, caroteno, xantofila e o licopeno, todos são carotenoides. Todos são, tá? Não é só o caroteno que é um carotenoide, não. Então, caroteno, xantofila e licopeno, todos são carotenoides. Quando eu falo do caroteno, estou falando do beta-caroteno. Carotenos têm atividade pró-vitamina A. Licopeno, não. Licopeno é só um antioxidante. Aí lembra lá da aula de alimento funcional que a gente conversou que para ter atividade, né, vitamina A, porque na verdade, quando a gente fala de caroteno, né, a gente está consumindo um precursor da vitamina A, eu preciso ter o anel de terpeno, né, nessa estrutura para ele se converter no organismo em vitamina A. Licopeno não tem, então licopeno é um carotenoide, mas ele não é um precursor de vitamina A, ele é um excelente antioxidante. Então aqui, né, carotenoides, né, eles vão ter uma associação com essa coloração amarela, alaranjada e vermelha, e eles estão sempre acompanhados da clorofila. E aí foi o que eu falei, mudança de cor no amadurecimento desses frutos ou envelhecimento desses vegetais. A gente tem esse consumo nessa degradação da clorofila e aí esses pigmentos, eles se sobressaem. Gente, quando eu falo do licopeno e coloco ali que ele tem ele é insolúvel, né, a sua hidrossolubilidade, né, é baixa, aí você tem que parar para pensar o seguinte, isso quer dizer que se vocês consomem um tomate cru, o licopeno que está ali, ele tem uma biodisponibilidade não tão interessante. Portanto, é muito mais viável, né, para consumo um molho de tomate e um ketchup caseiro, tá? Ketchup caseiro, não da indústria, do que o consumo do tomate, do ponto de vista do licopeno. Então, esses pigmentos, eles também se comportam diferente durante o processo, né, de cocção. Então, eles vão escurecer.
E para a gente, né, minimizar esse escurecimento, a gente pode colocar um pH ácido. Agora, se eu quiser intensificar, vamos colocar um pH básico. Nesse caso, é muito, gente, em função do que a gente quer como produto final. Então, esses pigmentos, eles são muito sensíveis à oxidação. E aí, por conta disso, a gente tem que pensar que a coloração deles também vai ser afetada por uma... Como é que eu posso falar para vocês, para não ficar confuso? Eles vão estar ali predisponíveis a uma ação também do oxigênio. Então, o ideal também, pensando na preservação da cor, não somente, né, a gente fala da cocção, mas se eu quiser manter esses produtos, esses pigmentos intactos, se eu não quiser fazer o uso de ácidos e álcalis, eu tenho que pensar no uso de um antioxidante. E aí por isso que a indústria acaba também utilizando o dióxido de enxofre, o anidrido sulfuroso, SO2, que ele vai inviabilizar também um processo oxidativo indesejável, tá? No caroteno, xantofila e no licopeno. E faz todo sentido, né? Até porque esses produtos eles estão associados a uma solução gordurosa. Eles ficam muito solúveis em soluções com gordura. Não é à toa que o salmão, que tem uma concentração interessante de caroteno, não faça sentido nenhum o salmão, no momento de limpeza dele, que você está lá fazendo o corte, que saia aquele líquido com cor laranja. Porque o caroteno, ele é um pigmento que ele se solubiliza melhor em gordura. Então não faz sentido sair na aguinha, porque água não é gordura. Então se começar a sair muito, gente, aquela cor, né, laranja do salmão, entenda. Provavelmente aquilo ali é anilina. Então, botaram ali para você achar que o salmão estava super, né? Nossa, que alta concentração de carotenos. Não, tá bom? É mentira. Antocianina e beta-alaína, quem vai acabar falando muito disso é o grupo do Pedro, por causa do vinho. Então, alimentos, né, que tem essa cor arroxeada, tem alta concentração de antocianinas, são excelentes antioxidantes, apresentam uma solubilidade muito importante. Se você quiser intensificar a coloração, né, vermelha arroxeada, um pH ácido. Agora, se você quiser manter, né, a coloração roxa, pH básico. E as flavonas, né, e xantinas tendem para o branco amarelo, são solúveis em água. Então, no processo de cocção, elas escurecem. Então, dependendo da cor final, a gente vai utilizar um pH ácido ou básico, né? Se quiser branco, ácido. Se quiser básico, amarelo. Isso aqui é só para relembrar, né? Que vocês fizeram lá, fizeram 300 mil sucos, não foi? Tem negócio, aí vai vendo a mudança de cor. Frutas. Então, conceito, né?